Oi! A princípio esse vídeo é pra Fernanda, então oi amiga, mas eu acho que tem mais gente assistindo, então oi gente. Eu tô fazendo esse vídeo com o objetivo de trazer uma reflexão bíblica com uma passagem da Bíblia e trazer uma reflexão que dá pra aplicarmos em nossa vida, né? Eu vou fazer como? Como é que a gente vai fazer o formato? Tem que ser bem objetivo, tá bom? Então eu vou tentar ao máximo fazer um vídeo curto, tá? Então, como é que vamos fazer? No início a gente vai orar, tá? Eu vou orar no caso, né? Aí vocês podem acompanhar. Aí eu leio a passagem da Bíblia, eu trago a reflexão pra nossa vida e no final a gente faz mais uma oração, tá bom? Então, nosso momento de orar é uma conversa com Deus, porque Deus nos escuta, Ele ouve a nossa oração, então nós podemos fazer oração da forma que nós quisermos, assim, da forma que nós sentimos confortável. Então, você tem que ser uma oração sincera, né, para Deus, com o objetivo de chegar até Deus e não se distrair. Então, uma forma é fechar os olhos e concentrar o pensamento em Deus. Então, oremos. Grandioso Deus, nós te agradecemos pelo fôlego de vida, nós te agradecemos porque mais um dia nós podemos acordar para poder conhecer a Ti e para poder viver o Teu propósito para nós. Nós pedimos que neste momento o Senhor esteja nos dando discernimento de Tua palavra, que o Senhor, em nome de Jesus, tire as distrações ao nosso redor, Senhor, que nenhuma pessoa, nenhuma coisa do nosso dia a dia, nada do cotidiano, venha tirar o foco neste momento, Pai. E eu te peço que o Senhor esteja trabalhando em meu coração e trabalhando no coração da pessoa que também está ouvindo esta palavra. Ó Senhor Deus, nós cremos que o Senhor tem algo para falar para nós, algo transformador para nossas vidas, e nós te damos liberdade para isso. Ó Senhor, entre em nosso coração e fale sobre a Tua palavra e sobre os Teus desejos para nós. E que a Sua graça sobressaia acima de nossa natureza pecaminosa. Perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema hoje que eu escrevi é Jesus e as tempestades, porque eu anotei no caderninho, tá bom? Porque eu peguei duas passagens sobre tempestade, são curtas, para poder ler e pôr uma reflexão nelas, tá? E a primeira passagem vai estar em Mateus 14, a partir do versículo 22, só que eu vou ler a partir do versículo 26, porque ela é um pouquinho grande, então vou dar uma resumida no início e ler mesmo a partir do 26. Então, o que está acontecendo? Jesus ordena que alguns discípulos, alguns seguidores dele, vão para um lago, num barco. Só que Jesus ainda não estava nesse barco. E o que aconteceu? Começou a ter quando o barco já estava no lago, começou a ter um vento muito forte, então começou a gerar uma tempestade. Aí eu vou começar a ler a partir do 26. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Ou seja, Jesus ele estava andando sobre as águas de encontro ao barco. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Eu gosto muito dessa passagem porque ela é muito realista conosco, né? É claro que não é sempre que a gente vai estar num barco. Eu não sei se você, Fernanda, tu já foi pra, tipo... Eu não sei se você já foi pra um barco, assim, no rio e acabou tendo uma tempestade, porque eu acho que o rio daí é bem calmo, né? O que a gente pode aprender aqui? No início, quando Jesus apareceu ali, de encontro ao barco, ele tava andando em cima das águas, né? Olha só que curioso, né? Tava tendo um vento, uma tempestade no lago, mas Jesus ele estava andando por cima do lago. Imagina, um homem andando em cima do lago. E só que com toda a tempestade, todo o vento acontecendo, os discípulos eles não enxergaram Jesus. Então a gente para pra pensar assim: quantas vezes as coisas do mundo não permitem com que a gente enxergue Deus ali no meio?
E não precisa ser algo grande, pode ser coisa do dia a dia. Porque é fato que muitas coisas elas vêm para nos tirar os olhos de Deus. Muitas vezes para as pessoas nem sequer acreditarem que Deus existe. E isso pode ser inúmeras coisas, podem ser até mesmo a busca por felicidade, a busca por prazer, né? Porque vai buscando felicidade em coisas que não trazem a verdadeira felicidade. Um exemplo disso são os vícios. Então, pessoas que vão atrás de vícios, seja em bebida, em droga, em cigarro, vício em relações também, relações pessoais, vício prazeres sexuais também, sabe? Então, existem muitos vícios que eles impedem com que a pessoa perceba que só há um meio de suprir a necessidade dela, suprir o buraco que existe na alma. Então, além dessas distrações de vício, também existem crenças. Pessoas que se dizem como Deus. Pessoas que criam imagens, criam crenças de que esse é o verdadeiro Deus, sendo que não é. Como se esse ser, né, essa entidade ou imagem, como se isso pudesse suprir o que só Deus pode suprir dentro de você. O que não é verdade, né? Porque somente Jesus no coração pode suprir essa necessidade, esse vazio na alma que todo mundo nasce com ele. Então existem distrações que impedem as pessoas de enxergar Deus. Aí, como os discípulos que eles falaram, eles perguntaram, eles exclamaram, né? É um fantasma. Então, muitas vezes, quando existem crenças nas mentes das pessoas para elas não enxergarem Deus, quando Deus aparece, elas pensam, isso é mentira. Ou isso é outro problema, isso é bobagem, isso não existe. Ou, eu já tenho meu Deus, eu já tenho em quem eu acredite, sabe? Então, muitas coisas elas vêm para distrair, para tirar os olhos das pessoas de Deus. Mas isso não deixa de ser fato. Deus está ali. E Ele quer que as pessoas olhem para Ele quer que as pessoas elas percebam que é Ele que está ali. Uma coisa muito interessante também é que Jesus ele chama Pedro para ir andando sobre as águas até Ele. Em meio à tempestade tinha um homem em cima do lago, e esse homem, claro que era Jesus. E ele pediu para que Pedro passasse sobre a tempestade com ele também. E Pedro foi seguindo. Só que olha o que aconteceu. Pedro sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Ou seja, em meio à tempestade, Jesus falou, olhe para mim, venha até mim. Pedro foi no início, mas ele sentiu a força do vento, ele sentiu a força do que estava caindo, ele sentiu a força do que estava desestabilizando e ficou com medo. E olha o que acontece, quando ele ficou com medo, ele começou a afundar. Então, se ele tivesse confiado mais em Jesus, se ele tivesse confiado que Jesus ia protegê-lo, ele não teria afundado, ele teria seguido firme, sabe? Então, a gente tira essa lição. Quando tiramos os olhos de Jesus, quando tirarmos o foco de Jesus, quando a gente não estiver olhando para Deus, nós iremos afundar, porque é somente com Deus que nós conseguimos ter uma plenitude de passar pelos problemas. Porque é fato que tem pessoas que não têm Deus e passam por problemas muito bem, inclusive. Só que não é uma paz plena, não é uma paz verdadeira, é uma paz ilusória, porque somente Deus consegue trazer a paz verdadeira, porque Ele é a fonte de paz, Ele é a própria paz, né? Jesus é chamado de príncipe da paz. Então, não adianta a gente passar pelas coisas e não ter os olhos em Deus, não ter os olhos em Jesus. E olha só no final. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Quando Pedro chegou até Jesus, Jesus o levantou, o ajudou e eles entraram no barco. Quando Jesus entrou no barco, o vento se acalmou. Então foi só eles confiarem, permitirem com que Jesus entrasse no lugar e o vento se acalmou, as coisas se acalmaram, a tempestade cessou e eles estavam acompanhados com Jesus. A próxima passagem que eu trago vai estar no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41.
que Jesus ele já estava no barco, ele foi para um lago e já estava lá. E começou a soprar um vento muito forte, mesmo assim, que aqui fala, as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Ou seja, a tempestade, o vento estava muito forte, estava tudo embolando, que já estava entrando água, como se o barco já estivesse afundando. Jesus estava dormindo e os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Então, olha só, Jesus, ele não estava fora do barco, ele estava dentro do barco. Mas mesmo assim, eles não tiveram fé. Eles não tiveram fé no ponto do barco tá quase afundando. A palavra de Deus fala que tava entrando água dentro do barco. Então, assim, o barco tava quase se destruindo com a força dos ventos, com a força das ondas, com a água entrando. E eles não tiveram fé. Mas olha só, quando eles pediram, e eles ainda falaram, o Senhor não se importa com isso? Às vezes acontece das pessoas, elas perguntarem, não, porque eu tô passando por problema na vida, eu tô passando por uma situação muito triste e tal, e acontece coisas tristes nas vidas das pessoas. E as pessoas, elas acreditam que Jesus não está olhando para elas, que Deus não está olhando para elas. Isso não é verdade, né? Então Deus olha tudo, Deus, ele se importa sim com aqueles que o amam. Deus, ele se importa com aqueles que pedem para que ele entre na vida. Então, quando eles pediram ajuda para Jesus, ele falou duro com o vento: Silêncio, fique quieto. E tudo ficou calmo, diz a Bíblia, tudo ficou calmo. E é claro que ele perguntou para as pessoas: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E, então, olha só, independente de ter tempestade ao seu redor, independente dos problemas da vida estarem acontecendo, Jesus tem poder sobre qualquer tempestade, sobre qualquer força de vento. Não há nada que possa superar o poder de Deus. Então, quando Deus entra na vida, ele vai fazer uma transformação e ele vai ajudar a passar pelos problemas. O que ele deseja é que nós peçamos para ele entrar na nossa vida, para que ele entre no nosso barco, né? No nosso barco. E esteja ali conosco, porque quando ele entrar, as coisas irão se ajeitar, porque ele traz a paz, entendeu? E às vezes não é a forma que a gente espera, mas o diferencial é que com Jesus na vida, a gente tem uma paz plena. Então, quando a gente pede para Jesus entrar na vida, o que ele faz não é só nos apoiar e nos ajudar nos momentos de dificuldades, mas ele promove o maior presente e a maior bênção que nós podemos ter, que é a salvação, que é a vida eterna. Então, como diz em João 3,16, que fala o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós cremos em Jesus e nós cremos que ele é o único Salvador que vai nos salvar da morte, vai nos salvar do inferno e vai nos salvar do pecado, da perdição, nós temos a vida eterna e esse é um presente de Deus. Nós nunca iremos conseguir isso por sermos boas pessoas, por fazermos caridade, por respeitarmos o próximo. Isso não leva a vida eterna. O que leva a vida eterna é pedir para que Jesus entre no nosso coração e reconhecer que nós não somos nada sem ele. Entendeu? Então só assim nós conseguimos a vida eterna. E esse é o maior presente que nós temos quando pedimos para Jesus entrar na vida. E quando Jesus entra, não significa que a gente não vai passar por dificuldade. Até porque é muito pelo contrário, acredito que a gente passa por muita dificuldade. Só que o diferencial é que nós passamos com dificuldades, quando nós confiamos nele, nós passamos com paciência e com a paz verdadeira. Porque como eu falei anteriormente, as pessoas que passam pelos problemas sem Deus, elas passam com uma paz ilusória. Mas Jesus, Deus, ele promove no nosso coração, por meio do Espírito dele, que habita em nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, ele promove os verdadeiros sentimentos bons, porque ele é a própria fonte do amor, ele é a fonte da paz, ele é o padrão da paz, do amor e da misericórdia. Então ele tem tanta misericórdia sobre nós, independente do que nós já fizemos de ruim, independente de quantas vezes nós desobedecemos os mandamentos de Deus, ou o quão ruim nós achamos que nós somos,
que pensamos que nós somos, mesmo assim, Deus nos ama e é misericordioso conosco. E o que Ele quer é que nós entremos nessa vida com Ele, que nós peçamos para que Ele entre em nossa vida e faça uma transformação, sabe? Então, esse é o maior presente de Deus, é a maior bênção de Deus para nossas vidas. Jesus, Ele vai estar ali para poder nos auxiliar, para poder nos abençoar. E o que nós temos que fazer é olhar para Ele, não olharmos para outras coisas que se dizem Deus, que dizem que tem o controle da vida, porque não tem. É tudo mentira do inimigo, né? Porque só existe um que tem o controle sobre tudo, que é Deus. Então, esse é o maior desejo dele para nossas vidas. Uma oração final. Eu me prolonguei mais do que eu queria, mas eu vou tentar fazer mais curtos próximos, tá bom? Então, oremos. Grandioso Deus e amado Pai, nós agradecemos pela Tua palavra transformadora. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor revela para nós que precisamos colocar os olhos em Ti, precisamos colocar os olhos em Jesus e confiar que o Senhor está no controle. Ó Deus, eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor coloque a Sua paz em nosso coração. Que o Senhor nos faça entender, que o Senhor nos ajude a entender que somente o Senhor é o dono da vida e é o dono de tudo. O Senhor venceu a morte e o Senhor, vencendo a morte, tem um poder sobre tudo. O Senhor provou que tem um poder sobre tudo. Então nós te pedimos, por favor, ó Deus, nos ajude a confiarmos em Ti, nos ajude a abandonar todas as coisas passageiras, todas as mentiras que existem no mundo, para podermos olhar só para Ti e confiar em Ti. Obrigada pela Sua salvação e entre nossas vidas, Senhor, entre nossos corações. Perdoe nossos pecados, nos ajude a andar em Seus caminhos. Em nome de Jesus, amém.